Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Vou dar sequência à série de vídeos que estamos gravando a respeito da reforma tributária. E mais atualmente nós estamos enfocando o assunto muito importante, muito grave, que é o seguinte. Já tenho dito isso várias vezes, no Senado Federal tem uma proposta de emenda constitucional, que é a 110, que está dando algumas ideias a respeito dessa reforma tributária. Na Câmara dos Deputados, ao mesmo tempo, simultaneamente, nós temos uma outra proposta de emenda constitucional, que é a PEC 45. Ora, se nós temos a PEC 110 no Senado e a PEC 45 na Câmara, e nós sabemos que a tramitação no processo legislativo tem que estar apenas uma versão, não podemos aprovar duas reformas, entendeu? Uma reforma. Então o que acontece? Nós temos uma necessidade de fundir as duas propostas num documento só, né? Muito bem. Tanto Câmara como Senado estão bastante inclinados para fazer, inclusive já comentei aqui, a ideia é formar uma comissão mista de deputados e senadores que vai se encarregar dessa tarefa de fusão. Essa comissão mista, que já era para estar funcionando, mas até agora não foi instalada, ela está prometida para o início de fevereiro, mais especificamente no dia 3 de fevereiro. Como nós estamos no dia 16 de janeiro, restam aí 16 dias para chegar no início de fevereiro. Então, a promessa tanto do presidente do Senado como o presidente da Câmara é que essa comissão mista estará constituída, composta, e vai começar a trabalhar a partir do dia 3 de fevereiro. E o que ela vai fazer? Juntar a PEC 110 na PEC 45. E o prazo? 90 dias. Ora, 90 dias, fevereiro, março e abril, se tudo indica que correr tudo bem, a junção, a incorporação, a conciliação dos dois textos estará pronta até 30 de abril. Aí restará o mês de maio, uma parte de junho para a discussão, votação, e a esperança é que essa reforma esteja aprovada até o dia 30 de junho. Até porque, é bom lembrar, que nós estamos começando a providenciar o ingresso na OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, entidade cuja sede é Paris, que é formada por os 37 países mais ricos do mundo, e o Brasil está tentando entrar lá. O importante é lembrar que para entrar na OCDE, nós vamos ter que fazer muita coisa. A entrada demora entre 2 e 4 anos, mas nós vamos fazer muita coisa, obedecer as normas para a entrada, e uma delas é fazer a reforma tributária. Eu poderia comentar rapidamente que a Colômbia, ela está se preparando para ingressar na OCDE, mas a Colômbia está com um problema muito sério, que não está conseguindo fazer a reforma tributária lá. É mais ou menos um problema que nós estamos tendo aqui. Ora, então, eu acho que a OCDE é mais um motivo pelo qual a reforma tributária tem que sair agora de qualquer jeito, porque senão não vai nem iniciar o processo aí do ingresso no OCDE. Muito bem, então, nós temos a PEC 110 e nós temos a PEC 45. Nós já temos comentado que o texto da PEC 110 ele é bem diferente da PEC 45. A PEC 110 ela trata não só do imposto sobre consumo, né, tributação do consumo, que é o famoso IVA, o IBS, mas também trata de outros temas que a PEC 45 não trata. É bom lembrar, então, que a PEC 45 ela existe apenas e exclusivamente para tratar do IBS, do IVA brasileiro, né? Enquanto que a PEC 110, não, ela também cuida com as mesmas regras do IBS, do IVA brasileiro, mas se estende por outros temas igualmente importantes na área tributária. A gente tem conversado sobre isso, né? Alguns pontos importantes, e neste vídeo
nós vamos conversar sobre um outro ponto importante, que é tratado pela PEC 110, que não é tratado na PEC 45, mas é tratado na 110, que é o quê? É o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doações. Muito bem, o que a PEC 110 quer fazer com o ITCMD? Ela quer fazer o seguinte, ela quer tirar o ITCMD da competência estadual e do Distrito Federal e levar para a União, né? Essa é a ideia. Todos os nossos estados, que formam a federação, têm o seu ITCMD, inclusive o Distrito Federal, mas a ideia da PEC 110 é pegar tudo isso e jogar para a União. É sobre isso que nós vamos discutir agora, né? Então vamos lá. O ITCMD, Imposto de Transmissão Causa-Morte e Doações, é um tributo de competência dos estados e do Distrito Federal. Ele está previsto lá no artigo 155 da Constituição. Muito bem, a PEC 110 ela prevê a transferência dessa competência estadual para a federal. Só que com outra novidade, toda a arrecadação do ITCMD seria destinada integralmente aos municípios. Veja então o que a PEC 110 está querendo fazer. Ela quer pegar o ITCMD, que é do Estado, do Distrito Federal, jogar para a União e toda a arrecadação do ITCMD vai beneficiar os municípios. Fala-se que isso é inclusive porque os municípios na reforma vão perder o ISS. Então, essa seria uma forma de compensar os municípios por essa pressa. Não sei mesmo se é isso. Muito bem, vamos lembrar um pouquinho o que o ITCMD faz. Ele incide isso na transmissão onerosa de bens e direitos, como na herança, por exemplo, né? Aí é que vem a causa-mortes, né? Isto é, por causa da morte. E também na doação, só que a doação é entre vivos, a qualquer título, seja de bens móveis ou imóveis, etc. Tal. Vejam que a alíquota máxima do ITCMD ela foi estabelecida pelo Senado Federal, numa resolução, e é de 8%, podendo ser cobrado através de tabelas progressivas, alíquotas progressivas, né? Então, veja bem, o ITCMD hoje é da competência do Estado e do Distrito Federal, ela incide aí sobre herança e também doações, e ela tem uma alíquota máxima de 8%. Eu digo alíquota máxima porque, é claro, cada estado vai determinar quanto quer, só não pode passar dos 8%. Bom, e quem são os contribuintes do ICMD? Bom, no caso de herança, é claro, os herdeiros e legatários. No caso de doação, tanto pode ser o doador, aquele que deu o valor, o bem, como também o donatário, aquele que recebe. A grande questão é a seguinte, a grande pergunta que fica, afinal, por que a PEC 110 pretende fazer essa mudança? Qual é a razão de que um ITCMD que há muito tempo já é dos estados, por que ele está querendo passar isso para a União? Qual é a vantagem, né? Qual é a razão, etc. Tal. Muito bem, eu alinhavei aqui algumas razões e vou comentar com você. Veja bem, alguns estados, são 26 estados, mais o Distrito Federal, né? Alguns estados não cobram o tributo com a eficácia que ele merece, que ele oferece, né? O ITCMD ele pode ter muita arrecadação, muito importante, mas nós sabemos que alguns estados não fazem isso. Então a ideia é que se a administração do ITCMD fosse atribuído à União, o resultado seria bem melhor, bem maior, né, do que aquele obtido. Até porque a União está mais bem preparada para cobrar um imposto dessa natureza, para controlar, administrar, porque a União tem as declarações de bens e direitos, sabe? Aquelas declarações do imposto de renda da pessoa física, que são apresentadas anualmente para a Receita Federal. Ora, ali tem a movimentação de bens, de direitos, etc. Tal, né? Falecimento, herança, tal. Então, a ideia dos que estão propondo essa mudança é que a União é um ente da federação que está muito mais preparado do que os estados, né? Inclusive nós temos alguns estados pequenos que não têm uma estrutura,
alguns estados com sérias dificuldades financeiras e acabam não podendo cobrar isso aí. Muito bem, essa é uma razão. Qual é a segunda razão? É o seguinte, o ITCMD, segundo alguns, ele pode se transformar num verdadeiro imposto sobre grandes fortunas, se for administrado pela União. É bom lembrar que o imposto sobre grandes fortunas, nós temos na nossa Constituição desde 1988, lá no artigo 153, e até hoje não foi implantado, por várias razões, né? Ora, nós já temos mais de 30 anos na Constituição, o artigo 153 diz lá que a União pode instituir o imposto sobre grandes fortunas através de uma lei complementar, e essa lei complementar até hoje não foi aprovada no Congresso Nacional. Qual que é a ideia daqueles que defendem a transladação, a transferência do ITCMD, que hoje está no Estado, para a União? É o seguinte, é que se o ITCMD for bem cobrado, ele acaba se transformando num verdadeiro imposto sobre grandes fortunas, né? Quem vai pagar é grandes fortunas. Nós temos até um caso interessante, uma curiosidade, a Suécia, né, que é um país escandinavo, a Suécia ela instituiu o imposto sobre grandes fortunas, né? Só que teve dificuldade de administrar, não conseguiu cobrar, etc, tal. Chegou num ponto, ficou alguns anos, revogou. Não valeu a pena instituir o imposto sobre grandes fortunas, até que tem aquele negócio que o pessoal sai do país, vai para outro país, né, como aquele francês Depardieu, que saiu da França, foi parar na Rússia para não pagar o imposto sobre grandes fortunas. Então tem esse problema. Então os defensores dessa ideia dizem o seguinte, olha, morrer, todo mundo vai morrer, né? Pelo menos não se tem notícia de nenhuma exceção até agora. Pode demorar um pouco, pode viver bastante, mas morrer, vai morrer. Olha, quando morrer, né, o ITCMD, pimba, incide sobre a herança, né? E aí a oportunidade de pagar o imposto, o em grande fortuna que não foi pago durante a vida do cidadão, tem que pagar. Essa é realmente uma ideia de praticamente. Para nós termos uma ideia, eu acabei de dizer aí, que a alíquota do ITCMD no Brasil é de no máximo 8%. Não se pode cobrar mais do que 8%. Alguns estados cobram 8%, né? Nós temos vários no Brasil. Alguns estados cobram menos. O estado de São Paulo, por exemplo, cobra 4%. Você cobra metade. 8% é o máximo. Ora, lá na Suécia, para se termos ideia do que aconteceu lá, eles tentaram introduzir o imposto sobre grandes fortunas, não conseguiram, e o imposto de transmissão, imposto de herança, hoje é de 70%. Né? Eles não conseguiram grande fortuna, então tributam, segundo as notícias, tributam as heranças em até 70%. Se comparar com os 8% do Brasil, vê que a diferença é muito grande, né? Então, a ideia é essa, a ideia é transformar o ITCMD quase que num imposto sobre grandes fortunas. Muito bem, e a terceira razão é que alguns estados do Brasil não se aproveitam da competência constitucional. Eles têm competência para isso, mas não fazem. E, em alguns casos, cobram alíquotas menores do que aquelas que poderiam ser instituídas, né? Se você levantar entre todos os estados brasileiros, vai notar que vários cobram 4%, cobram 5%, cobram 3%, né? E, além disso, cobram mal, né? E exatamente por isso que essa transferência para a União, ela tem sido, tem dado a ideia e agora ela está, pelo menos, na PEC 110. Se vai ser aprovado ou não é outra discussão, mas daí está. Muito bem, então, essas são as 3 razões principais para a pretendida mudança do ITCMD, que hoje é dos estados, para a União, um pleito que está lá na PEC 110. Muito bem, essa é a história do ITCMD. No próximo vídeo, a gente vai abordar um imposto que é conhecido de todo mundo aí, né, que é o IPVA.
Imposto sobre propriedade de veículos automotores. A gente paga o da gente carro nosso, paga na moto, etc. O IPVA está disseminado em todo o Brasil. O IPVA também é um imposto estadual, nós sabemos disso, aqui no estado de São Paulo e tal. Só que ele tem muitos problemas, inclusive uma tal guerra fiscal que existe entre os estados, né? O cara compra um carro, licencia para lá para pagar menos lá, tem tudo isso aí e tal, né? Então, no próximo vídeo a gente vai conversar ainda na PEC 110, isso não tem na PEC 45, na PEC 110 alguma coisa sobre o IPVA. Muito bem, eu gostaria de convidá-los para nos visitar nas redes sociais, né? @netcpa, nas principais redes sociais, e convidá-los para inscrever-se no nosso canal do YouTube. Até o próximo vídeo, muito obrigado.